E salve, salve galera, aqui quem fala é o Lucas Costa. Vou pedir para você já ir deixando o seu like no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E hoje o tema, o tão esperado, dicas para emagrecimento. Pois é, galerinha, acredito que todo mundo está sofrendo um pouco em relação de um ganho de peso aí correlacionado a essa quarentena. Poxa, Lucas, isso é verdade. Eu tô reparando, eu tô ganhando aquele excesso de gostosura, aquela barriguinha de quarentena. Então, no que eu poderia ajudar? Vamos lá, a gente vai dar algumas dicas na quais o que vocês podem estar fazendo para realmente estar emagrecendo de uma forma saudável. Primeiro tópico: déficit calórico. O que seria déficit calórico, Lucas? Já começou falando difícil. Galerinha, déficit calórico quer dizer que você deve consumir menos calorias do que o que você gasta por dia. Como assim? Por exemplo, se você ao todo, dentro das suas atividades, tem gastado 2.000 calorias, um déficit calórico seria um consumo de calorias menor do que 2.000 calorias por dia. Porque, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, quando você tem essa questão da necessidade de energia, no caso você está gastando mais do que realmente você está consumindo, o corpo ele vai fazer aquele processo que eu falei tanto no vídeo de carboidratos como de proteína, gliconeogênese, que é a utilização de fontes secundárias como fonte energética. E no caso seriam utilizadas essas gorduras, esse excesso de adiposidade na região abdominal. Além disso, hoje na maioria dos casos das pessoas que estão em casa, devido à ansiedade, à falta do que fazer, tem comido muito mais do que de cotidiano. Então, isso é um grande influência. Então, o déficit calórico é a primeira dica para a gente perder peso de forma saudável. Agora vamos ao tópico 2. Qual seria a segunda dica para que eu possa emagrecer de uma forma saudável? Fracionamento alimentar, galerinha. Poxa, Lucas, fracionamento alimentar? O que é isso? Vamos lá. Fracionamento alimentar, na verdade, é um cronograma das suas refeições. Ou seja, comer refeições em determinados horários durante o dia, com fracionamento alimentar adequado. É o famoso comer de 3 em 3 horas. Ou seja, isso já é batido, eu já ouvi em vários lugares, realmente, mas em muitos lugares você ouviu que você tem que comer de 3 em 3 horas, mas quase nunca realmente dizem o porquê você deve comer de 3 em 3 horas. Vamos lá. Vocês lembram que no tópico anterior eu falei de déficit calórico? Muitas pessoas podem ter pensado da seguinte maneira: poxa, eu acordo de manhã, tomo meu café, depois eu só vou almoçar lá para meio-dia, no horário de almoço do trabalho, e às vezes eu como à noite, quando chego em casa, eu faço um lanche ali pela tarde, de um fast food, qualquer coisa, e poxa, eu tô gordo, eu tô com barriga. Aí que entra a questão de fracionamento alimentar, eu vou estar explicando por quê. A gente existe uma taxa de sobrevivência que é chamada taxa de metabolismo basal, ou seja, é o tanto de energia que o seu corpo gasta somente para te manter vivo. Entenda, seu corpo não quer saber se você é magro, se você é gordo, ou se você é fitness. Ele não quer saber isso, ele quer te manter vivo. Então, comer de 3 em 3 horas, ela acelera o metabolismo, aumenta a sua taxa de metabolismo basal. E você, quando tem um fracionamento alimentar inadequado, de que fica muitos horários sem se alimentar, o seu metabolismo se torna lento. Porque o corpo ele é inteligente, ele vai subentender com a seguinte questão, como se fosse uma questão de emergência. Porque ele fica assim, poxa, eu tive refeição em tal horário, mas não sei qual outro horário eu vou ter refeição. Então o que é que ele vai fazer? Vai acumular como gordura, porque visto nos vídeos anteriores, 1 grama de gordura, ela fornece mais calorias do que carboidrato e proteína. Seu corpo é inteligente, ele vai te responder da forma que der para te manter vivo. A função dele é essa, não é te deixar bonito, não é te deixar shapeado, não, ele vai tentar te deixar vivo.
Então, por isso, comer de 3 em 3 horas. Quando você come de 3 em 3 horas, você aumenta essa taxa de metabolismo basal, que é a quantidade de calorias para te manter vivo, ou seja, aumenta a quantidade de calorias que vai ser consumida e seu corpo ele vai saber que de 3 em 3 horas você vai ter aquela refeição. Então, ele não vai acumular adiposidade, ou seja, não vai acumular gordura. Então, deu para entender a importância do fracionamento alimentar? E agora vamos ao tópico 3. Qual seria a terceira dica, Lucas? Quantidade e qualidade. Muito vazio isso. Muito vazio, não deu para entender. Claro, vou estar explicando. Vamos lá. Quantidade. Não adianta um alimento ser saudável e você se entupir dele. Entenda. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, batata doce. Batata doce é um carboidrato complexo, fonte de vitamina A, fonte de fibra. Pô, mas se você também comer em excesso, você também vai acabar engordando, compreende? Independente do alimento ser saudável ou não, porque ele vai estar te fornecendo calorias. E o que seria qualidade? Vamos lá, Lucas. Vou dar aqui um exemplo. Eu estou aqui com um açúcar de mesa, aquele açúcar maroto que a gente costumava na nossa refeição, e a batata doce que eu falei anteriormente. Então, como seria esse exemplo? 100 gramas desse alimento, ele vai fornecer 20 gramas de carboidrato. 20 gramas de açúcar vai fornecer 20 gramas de carboidrato. Ou seja, a mesma coisa em termos de calorias, mas a qualidade é diferente. Como assim a qualidade é diferente? Lembra em carboidratos, no vídeo que eu falei sobre carboidratos de alto índice glicêmico, que tem rápida absorção, posteriormente fazem um acúmulo de gordura, além de, a longo prazo, o consumo deles poderem causar diabetes tipo mellitus tipo 2? Aqui um exemplo deles, o açúcar. E carboidratos complexos, que pela sua quantidade alta de fibras, faz com que demore mais a sua digestão, e, consequentemente, não tem essa questão de acúmulo de adiposidade, é claro, consumido na quantidade adequada. Aqui um exemplo deles, um carboidrato complexo. Então, não é só a quantidade que eu vou comer, mas a qualidade dos alimentos também. Então, quantidade e qualidade é isso. Mesmo que o alimento seja saudável, você não pode se entupir dele. Ah, é saudável, vou tacar batata doce para dentro. Também não é assim, galera. Ele vai fornecer calorias. Então, qualquer coisa em excesso que forneça calorias, você vai acabar acumulando adiposidade, no caso gordura. E a questão da qualidade dos carboidratos é essa que eu expliquei. De alto índice glicêmico, vai ter uma tendência de uma absorção mais rápida, posteriormente um acúmulo de gordura também. Então, fica essa dica, quantidade e qualidade. O top 4, a gente vai entrar com duas coisas. Evitar dietas da moda e produtos milagrosos. Como, Lucas, poderia me explicar? Do nada você tá lá no Google, poxa, ganhei essa barriga nessa quarentena, tô gordinho, tô gordinha, quero emagrecer. Vai lá, joga lá, como emagrecer em X dias. Vai aparecer aquela blogueira, aquele blogueiro com chá de não sei, perder não sei quantos quilos, que isso, que aquilo. Gente, só entendam uma coisa. Se existisse uma fórmula mágica para a pessoa emagrecer rápido de forma saudável, essa pessoa, com certeza, ela ficaria milionária. A gente sabe que uma das doenças crônicas não transmissíveis de maior índice global é a obesidade e a síndrome metabólica, ou seja, não existe fórmula mágica. Essas dietas da moda, elas tendem, no caso, se você tiver uma restrição alimentar longa por um período, como eu expliquei nos vídeos anteriores, é óbvio que você vai fazer gliconeogênese, ou seja, vai perder gordura, vai perder massa muscular, ou até mesmo água, se for algo que seja, no caso, diurético, um chá diurético, você vai perder água, vai perder peso. Mas entenda, isso é algo totalmente temporário, que não é saudável. Você parou de fazer aquilo, você vai recuperar tudo de volta ou até mais, porque seu corpo pode ter um efeito rebote.
E como eu expliquei há pouco nos tópicos anteriores, seu corpo vai entender que você entrou em uma situação de emergência. Então, sua taxa de metabolismo basal, meus amados, vai ficar baixa e, consequentemente, seu metabolismo vai ficar lento. A tendência é que você engorde mais, que aí seu corpo vai se entender. Poxa, eu entrei por um longo período aqui, velho, sem comida direito, o que está acontecendo? Tá, você jogou comida normal, vou acumular aqui como gordura. O corpo é inteligente. A outra questão é produtos milagrosos. Pô, Lucas, vi ali um produto, pô, um chá de seca-barriga que a amiga tomou, que poxa, inclusive deve ser até essa amiga que vende, né? Que recomendou. Meu amor, entenda. Se fosse assim, se realmente isso funcionasse dessa forma, qualquer profissional da área de saúde, medicina, o que fosse, estaria resolvido o problema da obesidade em escala global. Vamos tacar chá nas pessoas aí para emagrecer, perder esses problemas cardiovasculares, síndrome metabólica. Não funciona bem assim. Infelizmente, não tem essa fórmula mágica. Então, siga as dicas aqui do Nutri, que eu garanto que você vai conseguir emagrecer de forma saudável. Vamos ao tópico 5. É um tópico complementar, mas que tem de grande função. Hoje vivemos numa era chamada Era Saúde, ou seja, as pessoas elas estão interligadas mais ao assunto de alimentação saudável, prática de atividade física, e o top 5 justamente seria a prática de atividade física. Lucas, eu sou obrigado a praticar atividade física para emagrecer? Não, mas seria bom. Não só para emagrecer, mas porque o nosso corpo ele não foi feito para ser sedentário. Existem trabalhos de artigos científicos que demonstram que o sedentarismo aumenta muito mais as chances de doenças crônicas não transmissíveis. O que seriam essas doenças? Câncer, diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensão, todas essas doenças, tá, meus amados? Então, a prática de atividade física ela vai aumentar o seu gasto energético e consequentemente, também vai estar te tirando do sedentarismo. É um conselho, eu recomendo, pratique uma atividade física que você goste, porque o que você gosta, você não larga. Esse é o tópico 5. Se possível, pratique uma atividade física. E vamos ao top 6, no caso o tópico 6 e último tópico de dica, para mim talvez seja a mais importante. Ter paciência e persistência. Não entendi, Lucas. Poderia explicar? Claro. Paciência por quê? Meu amor, entenda. Você não engordou da noite para o dia. Você não comeu um Mac hoje, apareceu amanhã, no dia seguinte, com não sei quantos quilos. Você também não vai emagrecer de um dia para o outro. Entende isso? Então é muito por isso que as pessoas buscam meios milagrosos, dietas da moda, porque as pessoas não são acostumadas a ter paciência. Elas querem coisas de efeito imediato. Infelizmente não tem. Entenda, você não engordou da noite para o dia, você não vai emagrecer da noite para o dia. É paciência e persistência. Persistência por quê? Porque você tem que manter daquela forma a dieta, se possível. Entre em contato com um profissional da área da saúde, um nutricionista, para que faça algo calculado, específico, com o seu objetivo e seguir aquilo à risca. Quando você tem a paciência e você tem a persistência, você tem a busca de melhores resultados, e melhor ainda, resultados com saúde. E sempre eu digo, um incentivo da dieta ou da prática de atividade física sempre é o resultado. E quando você começa a ver os resultados, realmente você não quer mais largar. Mas é necessário que você tenha paciência, você tenha persistência. Em obrigado a emagrecer, coisa do tipo. Se você está satisfeito do jeito que está, ótimo. Não estou querendo aqui sobrejugar o físico de ninguém, jamais, de forma alguma. Mas se você quer dar aquela emagrecida, para após essa quarentena, botar aquela sungueta, aquele biquininho para dar uma ativada na vitamina D, tomando um solzinho na praia, no pôr do sol da Barra ou na Ribeira, então segue as dicas aí do Nutri que eu garanto que vai dar certo. Então, mais uma vez, eu agradeço por tudo, por estarem seguindo, acompanhando os vídeos aqui no canal e tamo junto, um forte abraço.